Carrega. Fica à vontade, querida. Tá de boa. Eu tô aqui. Conversa com aquela. Eu coloquei na tomada e abaixei. Quando o papo começa a ficar bom, nós queremos 3 horas de podcast. Não É. pode. Tem um amigo meu que falou assim, Eliana, pelo amor de Deus, você fala pra caramba, mulher. Não dá pra você fazer 40 minutos. Eu falei, mas 40 minutos a gente nem entrou no assunto ainda, entramos? Não, nem entramos no assunto ainda, gente. Para de conversa. Quer assistir? Assiste picado. Quando você voltar, vai estar no mesmo lugar. Série podcast. E olha que eu nunca falo todo o assunto, né? Fala. Nem falamos todo o assunto. Por mim, tá tranquila. Morrendo de calor, mas tá tranquila. Quer refrescar mais? Não, bora. Tá boa? Vamos lá. O calorzinho Mas não assim, vai parar. Prontinho? Olá, gente, tudo bom? E aí? Estamos aqui, hein, Cris? Voltamos ao podcast Voz Ativa. Graças a Deus. Cris, hoje tem um significado total, né? No dia de hoje. Com certeza. Dia 8 de março, Dia das Mulheres. E para comemorar isso, a gente vai trazer quem? Mônica! A primeira vacinada do Covid no Brasil. Nada melhor que ela para comemorar o dia de hoje, né? É uma honra. Gratidão. Por esse dia maravilhoso, estar com uma pessoa maravilhosa, né? Nós mulheres só se enriquecemos. Ah, eu fiquei super feliz, sabia? Quando eu convidei e ela aceitou, nem acreditei. Sim. Não acreditei que a Mônica viria. Mônica, conta um pouco de você pra gente, mas vamos deixar a parte da vacinação do Covid um pouco pra diante. Conta quem é você, quem é a Mônica, quem é a Mônica, da onde a Mônica veio, filha de quem, mãe de quem. Oi para vocês, muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra também estar aqui falando com vocês, mulheres empoderadas, né? Vamos lá. Bom, a Mônica, meu nome na realidade é Mônica Aparecida Calazans. E com a visibilidade, tirar a Aparecida, ficou só o Mônica Calazans. Sou filha de Maria Eudenise Calazans e Luiz Gonzaga Calazans. Meu pai já é falecido há 32 anos, mãe de Felipe Augusto, irmã de Marcos Paulo e Luiz Cláudio, e tem uns agregadinhos, que são os sobrinhos, que não são poucos, né? Nasci na Zona Norte de São Paulo e fui morar na Zona Leste de São Paulo com 7 anos de idade. Né? Moro na Zona Leste até hoje. Hoje eu moro em Itaquera. Morei muito tempo em São Miguel, mas aos 47 anos eu me casei e fui morar em Itaquera. Tô lá em Itaquera há 5 anos já. Moro pertinho do estádio do Corinthians para facilitar as coisas, porque eu sou corintiana. Eu também. Somos. Então eu tô muito bem, né? Eu sou bem. Muito bem. Por time ninguém briga neste momento. E sou enfermeira. Hoje eu sou enfermeira, mas eu fui escriturária do Hospital das Clínicas durante alguns anos. E depois disso eu fiz o meu curso de auxiliar de enfermagem. Aí eu tive a grande chance de fazer o curso de auxiliar de enfermagem e prestar concurso para auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas. E passei no concurso e continuei trabalhando no Hospital das Clínicas. E depois eu fiz a minha formação, a minha formação acadêmica, que foi em enfermagem. Fiz com mais de 40 anos, me formei com 47 anos como enfermeira. E eu saí do Hospital das Clínicas depois de 33 anos de Hospital das Clínicas, porque aí eu consegui a minha colocação como enfermeira, e aí eu tive que sair do Hospital das Clínicas, porque lá eu era auxiliar de enfermagem. Fiz o concurso para enfermeira, não passei, aí eu tive a chance de conseguir uma colocação fora do Hospital das Clínicas como enfermeira, e aí eu saí, não pensei 2 vezes. Saí. Quando eu saí, foi muito engraçado, que eu pedi a conta, né? Me desliguei de 33 anos. 33 anos, funcionária pública? Funcionária pública. 33 anos, me desliguei. Aí comecei numa outra empresa, nova, né? Um outro cenário, uma coisa totalmente diferente. E aí eu tava lá, quando eu me dei por conta, eu falei, meu Deus do céu, eu saí de 33 anos para ir para um lugar que ninguém me conhecia, ninguém sabia qual profissional, como eu era como profissional. Eu ainda ia passar por um processo o período de experiência
poderia passar ou não nesse processo de experiência, e aí podia ser mandado embora. E aí? Eu falei, meu Deus. Bom, seja o que Deus quiser. Mas eu tive tanta sorte, que eu passei no processo de experiência e eu fiquei nessa empresa durante 4 anos. Aí fazem exatamente, acho que uns 15 dias que eu me desliguei dessa empresa, porque eu tô com outras ideias, alguns projetos, e aí eu não estava conseguindo conciliar. Aí eu resolvi sair. Mas basicamente é isso, eu sou uma pessoa muito simples, muito caseira, com pandemia então, mais ainda, né? Mas não sou muito de sair, era muito mais antes de me casar. Depois que eu me casei, aí eu parei de sair, hoje eu sou viúva há 5 anos, né? E aí você acaba não saindo de casa mesmo, né? Durante a pandemia, né, você que tocou no assunto pandemia, e aí pela sua profissão eu quero te perguntar como que foi para você, né? Eu falo assim, eu não acreditava que existia, para falar a verdade, porque eu não assisto televisão. Eu sou uma pessoa que não assiste televisão, né, que eu trabalho muito, e aí eu chego em casa, quero assistir Netflix, quero assistir filme, quero relaxar, eu não quero assistir Rede Globo, não quero assistir News, não quero nada. Então para mim não existia. Eu fui sair e viajar de férias com a minha família, a gente chegou no Beto Carreiro, quando a gente chegou lá no Penha, o prefeito fechou no meio-dia. E aí que eu falei, mas fechou por quê? O que está acontecendo, gente? E aí eu descobri que existia um vírus, uma pandemia. Não, antes disso, meu marido falou assim, olha, compra álcool e máscara pra gente, porque não vão deixar a gente entrar no avião. Assim, eu falei, você tá doido? Por que não tá no avião? Ele tem um... Eu falei, que Covid? Que conversa é essa? Pra mim foi muito assim. Então eu descobri em Santa Catarina realmente que nós estávamos vivendo uma pandemia, né? E para vocês da área da saúde, como foi descobrir isso? Eliana, eu vou falar por experiência minha, que também foi a mesma situação que você. Quando se falou em pandemia, a minha sobrinha me ligou e falou assim, tia, você viu o que está acontecendo? Eu falei assim, vocês são tudo louco, vocês são paranoica. O negócio está acontecendo lá fora, não vai chegar aqui. Não sei o que vocês estão preocupados. Mesmo trabalhando no hospital? Mesmo você também foi assim, então, hospital. Tá vendo, gente? Todo mundo que me critica, meus amigos que gostam de Mesmo trabalhando tá no hospital. Falei, imagina, o que é isso? Isso não vai acontecer aqui, isso é lá fora, sim. Para. Não, tá chegando, vai acontecer, não sei o quê. Falei, não vai. Quando no hospital começaram a dar as informações, gente, uso de máscara N95. Eu falei, eu não vou usar. Quando foi isso? O meu foi dia 23 de março de 2020. O meu foi mais ou menos na mesma época. Porque aí começou a vir os protocolos, a gente começou a ser orientada. Eu era sempre que fazia a cara, oi? Sabe, aquela coisa, oi? Ai, que coisa, que loucura. Sim. E eu falei pra minha chefia, eu não vou usar máscara, essa N95, primeiro que eu não gosto, e segundo, desse jeito, eu vou assustar os pacientes desse jeito, não dá. Não sei o que, sabe? Aquela fala de que o povo achando que as pessoas iam achar que eu tava certa. E eu falava com propriedade, eu não vou usar, que não sei o que, aquela coisa. Aí, quando meu irmão teve Covid, aí eu falei, então o negócio de fato tá acontecendo, e tá acontecendo dentro da minha família. E aí eu falei, não, então o negócio tá sério. Aí se teve o primeiro caso confirmado, parece que foi no dia 26 de fevereiro, né? E era justamente no dia do meu aniversário. E aí eu falei, gente, o negócio tá acontecendo mesmo. Aí o local que eu trabalhava, toda a chefia se empenhou em dividir as áreas, para não misturar paciente com problemas respiratórios com paciente com não respiratório. E aí eu falei, gente, de fato o negócio tá acontecendo. Aí começou a chegar aqueles casos dos pacientes com falta de ar. Aquela coisa com medo que vai morrer. E isso eu falei, gente, então agora a gente vai ter que entrar na batalha. E aí, nesse local que eu trabalhava antes, o que a gente tinha que fazer? Era um local que não tinha estrutura, era um pronto atendimento apenas. Então a gente não tinha estrutura para cuidar do paciente com Covid. Então a gente acolhia o paciente, via a gravidade e tinha que transferir os pacientes para os hospitais de campanha. E quem fazia essas transferências? Eu fazia questão de fazer. E o povo ficava falando, não, você não pode porque você tem comorbidade. Eu falava, eu vou. Eu quero ver quem vai me tirar de dentro da ambulância. Eu vou levar todos os pacientes que tiver que levar. Se estiver dentro do meu período, do meu horário de trabalho, eu faço questão de levar. E aí eu lembro que
foi uma coisa assim, surreal. Que a gente chegava nos hospitais de campanha, a primeira vez que eu fui para um hospital de campanha, que foi lá no AMB, eu fiquei boba. Porque eu fiquei nada mais, nada menos que mais ou menos umas 4 horas para mim poder deixar o paciente. Não pela burocracia, pela quantidade de ambulâncias que vinham de outros locais. Era uma coisa surreal. E o mais triste disso tudo é que você só deixava o paciente lá, né? Aí você só falava para a família que vai buscar quando tiver alta, e além do que você nem sabia qual ia ser o desfecho daquele caso que você deixava. Então, assim, por muitas vezes eu fiz isso, de levar pacientes para os hospitais de campanha e chegar na porta, a hora que eu ponho o paciente dentro da ambulância, eu olho para o familiar e falo, você fica. Sim. Porque o paciente não tinha esse contato durante o período de internação. Por 2 motivos, para proteger o próprio familiar, né, e para proteger o paciente que estava lá. Então, era uma medida que tinha que ser tomada a nível de proteção mútua, né, de todas as pessoas que tinham contato com aquele paciente. Eu tive uma amiga, graças a Deus ela saiu bem, ela teve nesse hospital de campanha do AMB, ela conseguiu se recuperar, mas foi bem mal. Punk, porque assim, cria-se uma apreensão na família muito grande, porque meu irmão teve Covid, eu senti na pele o que é você só ter a notícia por telefone. Então, qualquer momento que o telefone toca, você não sabe qual vai ser a notícia. Graças a Deus, meu irmão ficou acho que 21 dias internados e ele saiu bem, mas quando ele ligava pra gente, eu falava, meu Deus do céu, ele é o mais novo da família, né? E ele falava, eu vou morrer. Eu falava pra ele, calma. E o pior é que ele é profissional da saúde. E quando você é profissional da saúde, é a pior coisa. Porque o médico fala com você, você entende o que o médico tá te falando. Você sabe da evolução da doença. É diferente quando a pessoa não tem conhecimento. Sabe? É mais confortante. Aí ele ligava pra mim e falava assim, ele tá me colocando no oxigênio. Mudou o antibiótico. E aí quando se fala de antibiótico, aí você fala, putz, tá mais grave. Eu fiz isso. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí a minha mãe, imagine como uma mãe não fica numa situação dessa. Sim. Terrível. É terrível. Então, e assim, só a minha cunhada podia ir até a portaria, levar roupa, pegar roupa suja. E aí ela fazia o quê? Ela falava, Marcos, eu acho que eu nem vou estar trazendo a sua roupa para casa, para justamente não trazer contaminação. E assim, o que der para você ir juntando aí, usa a roupa do hospital pra gente não ficar com esse vai e volta de roupa. Então isso foi uma situação que eu presenciei, que foi dentro da minha família, e aí eu falei, então o negócio tá feio, então eu vou ficar na linha de frente, ajudar quem precisa. A minha mãe ficava de coração em pé. Imagino, 2 filhos. Meu filho, ele falava pra mim todos os dias quando eu saía pra trabalhar, mãe, se cuida, toma cuidado. E eu saía pra trabalhar assim de boa, sabe, sem medo, e só pedindo muito a Deus pra me proteger, pra mim poder cuidar das outras pessoas e cuidar dos meus também, né? Porque minha mãe tem idade, né? Eu tenho meu filho dentro de casa, então assim, alguma coisa tinha que dar certo pra mim voltar pra casa bem, para cuidar de quem precisa de mim. É traumatizante, né? Muito. Nossa. Não, e o mais engraçado de tudo isso, assim, é que várias pessoas até hoje não se vacinaram ainda e que não acreditam, né? Eu fui levar o Vicente há 15 dias atrás, que é o meu filho caçula, para tomar a primeira vacina dele, com 6 anos. E tinha uma senhora e ela estava indo tomar a primeira dose da vacina dela. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ela, 56. Você tá tomando a primeira dose da sua vacina? Mas eu tomei porque agora eu vou viajar e lá só aceita cartão de vacina. Eu também ia tomar, não. Eu falei, gente, que mundo nós estamos, não é? Olha, que mundo é esse? Eu acho que não é só uma empatia o fator da pessoa que não toma vacina, a pessoa acha que não vai pegar a doença. Não acredita, né? Quem não toma vacina não acredita na doença. Mas sabe o que eu falo? 626 mil mortos, é isso que nós temos hoje no Brasil. Você não acreditar, ok. Sim. Pensa no próximo. Então, mas essa pessoa não tá. Tem várias que eu conheço que não tá nem aí com o próximo. Aí eu chamo consciência coletiva, tá? Porque assim, você não quer tomar vacina, beleza.
não posso te amarrar e tomar. Mas pensa no seguinte, se você pegar a doença e ficar bem, ok. Mas se você transmitir para outra pessoa, ela pode não ficar tão bem quanto você. Então é nisso que você tem que pensar, é nisso que as pessoas têm que pensar. Você está sendo egoísta, eu não quero tomar vacina e ponto final. Sim. Não é assim que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no próximo. Não, sim. Ainda mais se você perambula, você anda, você bate perna, pensa no próximo. Sim. Né? Eu acho que é o mínimo. Graças a Deus, eu tomei as minhas 3 já, tô ok, mas eu conheço muita gente que... Tô esperando a 4ª, né, Cris? Eu tô esperando Entendeu? a 4ª já. Tem muita gente que não quer tomar. E aí, o que eu faço? Toda vez que eu venho, ou é dar palestra, ou é podcast, ou é live, seja o que for. Hoje a minha fala tem um outro significado. Sim. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, a minha fala não tinha importância nenhuma. Hoje, o que a Mônica Calazans fala, se eu falo uma besteira aqui, é o suficiente para repercutir mal. Sim. Então, eu, como profissional da saúde, eu visto a camisa da vacina. Porque não existe outra forma de você combater a doença se não for a imunização. O que eu falo sempre? Quando o bebê nasce, o que a mãe faz? Primeira coisa que ela faz. Tem hospital vacina. Que até que já dá vacina antes de sair, sim, né? Ou se não dá vacina, a mãezinha cata a criança, leva lá na UBS, no posto de saúde e vacina. Quando ela vacina, o que ela pega? Um cartãozinho com o nome do bebê e com um selinho colado apenas com o lote da vacina e a data que a criança vacinou. Não tem nome, não tem absolutamente... É a única informação que tem. E ninguém questiona. E agora que nós estamos numa pandemia, morrendo gente pra caramba, aí fica todo mundo com mimimi, essa eu não vou tomar, essa eu não quero. Eu falo, posto de saúde não é pastelaria pra você chegar lá e escolher, eu quero essa, eu quero... Não, essa eu não quero, eu acho que eu vou tomar aquela. Não é. Toda vacina é eficaz, toda vacina é segura. As pessoas têm que entender que ao invés de ter o Covid, eu prefiro ter reação da vacina. Porque eu tendo reação da vacina, eu tenho alguma coisa que resolva. Agora o Covid, querida, você não sabe. Deixa eu aproveitar essa deixa da reação da vacina. Por que umas pessoas, não sei se tem uma explicação, né? Umas pessoas sentem mal, ficam ruim, e outras não sentem nada. Então, é do Sente organismo. Uma dorzinha no braço e outras ficam mal. Então, mas isso é do organismo da pessoa. Isso é uma coisa, não é uma coisa engessada. Você vai tomar a vacina X, você vai ter isso, isso, isso. Eu não sei até se você tomar um remédio para dor de cabeça, você toma hoje, amanhã você pode ter uma reação. Você toma, outra pessoa toma o mesmo remédio e não tem reação nenhuma. Eu falo por mim, eu tomei as 3 doses. Eu não tive absolutamente nada. E olha que eu tenho comorbidade. E ficou em linha de frente. Você não pegou o Covid, Não peguei Covid. Eu peguei o Covid no dia do meu aniversário. Eu tenho essa marca, dia 18 de fevereiro de 2021 eu peguei o Covid. Tanto que esse aniversário agora eu viajei com a minha família para comemorar a minha vida, que eu renasci de novo. Sim. Morando 1 ano. Eu passei 21 dias, dos 21, 4 dias sem levantar, sem tomar banho. Da cama sem tomar banho. Os 12 dias eu andava assim, de tanto que meu pulmão doía. Então eu falo assim, e das 3 doses que eu tomei, só 2 não senti absolutamente nada. A terceira eu tive reação. Mas não, gente, eu falo, pra quem teve Covid, eu falo, não é nada. Não é verdade? Não é nada. Então quando você assim, eu tive reação, vou tomar a próxima dose. Eu falei, então não queira ter Covid. Porque se você tiver Covid, você vai tomar 5, 6, 10... Quantas doses for necessário. Então não é uma coisa engessada que eu vou falar pra você que você vai tomar tal vacina, você vai ter reação. A gente não sabe como o teu organismo tá naquele dia, tomou a vacina e pode ter uma reação. Na minha casa o povo tomou, só 2 pessoas que tiveram reação, que foi dor no corpo, aquela coisa toda. A minha mãe com 72 anos tomou, não teve reação nenhuma. Minha avó com 90 não teve reação nenhuma. Então, quer dizer, isso vai de paciente para paciente. Eu achava assim, que a pessoa, como você falou, a pessoa já não tá legal. Então, essa reação que dá mais forte da pessoa ter febre, não que ela esteja com Covid, às vezes ela tá com uma infecçãozinha. A imunidade está baixa. Dentro do organismo, imunidade baixa.
E aquela, né, foi em cima daquele daquela problema. situação, entendeu? Eu Então, penso assim, é o que eu mas falo. como eu não entendo, eu sou leiga, eu falei, eu vou aproveitar e vou perguntar. Então, assim, o que eu já perguntei Para isso pro informar da médico. forma certa. Sim. Sabe, é o que eu perguntei também pro médico, mas o médico falou, cada organismo reage de uma forma. Sim, não acredito Mas assim, nisso. você tá protegida, bem ou mal, você pode desencadear a doença sim, mas de uma forma leve. Sim. Esse é o diferencial de quando a pessoa está imunizada, entendeu? Por isso a importância da vacina. Por isso a importância dessa vacinação, todo mundo se conscientizar e tomar a vacina. Essa é a importância maior de tudo isso, sabe? Do que ficar, não vou tomar, não sei. Não, gente, vai lá e toma. Eu sou mais dessa opinião, Também. entendeu? Eu carrego essa bandeira e assim, eu tento fazer, eu falo assim, eu não sou de convencer as pessoas, porque quando você convence sem a informação. Então, meu papel é de conscientização da necessidade de imunização. E as mães que às vezes também, meu filho não vai tomar. Mas assim, você não quer que seu filho cresça saudável, você não fez tudo certinho até hoje, deu todas as vacinas, levou o bichinho lá, ele tomou 3 picadas na perna, o bichinho no dia seguinte nem andava, nem só chorava, e você nem sabia a marca da vacina, você não estava nem preocupada. E agora, nessa situação de pandemia, pensa nós nos 600 mil mortos, mais, né? Nós estamos. Então, vai lá, vacina, protege o bichinho e tá tudo certo, sabe, Helena? Sim. Não dá pra você ficar discutindo, você tá lidando com vida, né? Eu acho que, de repente, por uma questão de opinião sua, meu filho não vai tomar, mas você cresceu, né? Você eu trabalho em escola e na minha escola eu pedi para todos os pais vacinarem as crianças. As crianças não vão ficar dentro da escola se não tiverem a vacina. Na reunião começou o ano, eu chamei eles e falei assim, olha, eu respeito a opinião de cada um, eu tô achando que é muito mais uma questão de religião, porque algumas religiões, eles não querem realmente que se vacinam, mas vocês precisam vacinar por respeitar as professoras. Todas as professoras que estão aqui, elas tomaram as 3 doses, né? E elas estão aqui para executar o trabalho delas. Elas pararem de trabalhar porque pegou Covid pelo seu filho, como você vai se sentir? E se ela chegar a um óbito, como você vai se sentir? Então vacine. E bom que eu acho que faltam 5% só se vacinar, o restante 95% está vacinado na escola. Que bênção. Né? Então eu fico muito feliz de ter conscientizado as minhas crianças. Mas, Mônica, vamos voltar aqui, porque tem 2 perguntas que não quer calar. Vamos fazer a primeira pergunta. Você até sabe qual é, porque todo mundo pergunta, né? Mas vamos lá, então eu vou formular. Como você foi escolhida para ser a primeira vacinada? Então, gente, todo mundo pergunta isso. Claro. Todo mundo me pergunta isso. E tem uma segunda que acho que é pior. Eu não sabia que eu ia ser vacinada. Eu não sabia. O dia 17 de janeiro, estava acontecendo a votação da Anvisa. Eu não tinha essa informação de votação da Anvisa, porque 17 de janeiro, 5h30 da manhã, saí eu pro plantão Emílio Ribas, como eu faço todos os dias, dia sim, dia não. Então, aquele dia 17 eu saí para trabalhar, Eliana. Normal, pus a minha roupinha, normal, e fui. Cheguei no plantão, peguei meus pacientes, 3 pacientes. Aquele dia foi um plantão assim que aconteceu de tudo. Tinha exame para descer, teve óbito, aquela confusão toda. 12:30, horário de eu levar minha marmita para esquentar, a minha diretora me liga e fala, Mônica, vai ter vacinação contra o Covid. E você vai lá para o centro de convenções. O que eu entendi? Eu participava da pesquisa. Não, participava da pesquisa da vacina. Eu fui voluntária para a pesquisa da vacina. Entendi. Então, o que eu pensei? Como todos os profissionais da saúde que participaram dessa pesquisa, ia lá para tomar a vacina. Mas eu não sabia nem que estava rolando a votação da Anvisa. Ela falou que eu tinha que ir, eu ia. Aí ela falou assim, olha, eu te deixo lá no centro de convenções, eu te levo de carro. Eu falei, não precisa, eu desço o Emílio aqui, eu já tô lá no centro de convenções, eu vou a pé. Não, eu te deixo na porta, beleza. Aí ela desci lá pra divisão, ela me pôs no carro, levou lá pro centro de convenções, ela me deixou na porta, eu entrei no auditório, onde estavam os profissionais da saúde, inclusive aquela índia também que foi vacinada. E aí eu sentei do lado de uma médica, meu celular estava dentro da minha bolsa, a médica que estava do meu lado que também ia se vacinar, caso a Anvisa aprovasse o uso emergencial.
E aí ela pegou e fez assim pra mim: olha aqui quem que vai tomar a primeira dose contra a Covid no Brasil. Era uma foto minha de um prêmio que eu ganhei no ano anterior. Já tinham te escolhido. Já tinham te escolhido. Já tinham me escolhido. Olha aqui quem vai tomar a primeira dose da vacina. Mônica Calazans, enfermeira, 54 anos, a primeira a ser vacinada contra o Covid no Brasil. Quando ela falou isso, eu acredito que já tinha resolvido a questão da votação da Anvisa, a equipe do governo começou: cadê a Mônica? Cadê a Mônica? Aí a Mônica tá aqui. Aí me cataram, me colocaram aquele avental branco, que não era meu, que não me servia, mas enfim, era pra estar com o avental. E aí a equipe toda me pegou assim. Eliane, eu te juro, eu não conseguia imaginar o que estava acontecendo, entendeu? Eu só sei que a equipe do governo me amparando. Eu sei que eu chorei muito. Eu entrando no corredor, fotógrafos 1000 tirando foto. E eu não tava conseguindo processar tudo aquilo que tava acontecendo, cara. E eu falei assim, meu, o que é isso? Aí eu só ia pra onde o povo me levava. Aí até que eu cheguei e dei de frente com o governador. E aí eu não consegui entender que era o governador, que tava acontecendo vacina. E aí a hora que eu vi assim, todo mundo tirando foto, aquela coisa toda. E aí aquele turbilhão de emoção, eu falei, meu Deus do céu. Eu Brasil, pro mundo, porque naquele momento o mundo inteiro tava te fotografando. Eu comecei a chorar. E aquele meu choro, gente, era verdadeiro. Eu também tava chorando verdadeiro por você, pela nossa esperança que tava sendo concretizada. Porque eu pensei comigo assim, meu, tá acontecendo. Sim. Eu não morri, eu vou conseguir tomar a vacina e isso vai ser o pontapé para todo mundo tomar também. E eu vou ser a primeira vacinada. Você não naquele momento não caiu sua ficha. Eu nem pensei nisso. Naquele momento. E aí eu peguei, sentei, né? Aí a enfermeira Jéssica veio, aplicou a vacina e naquele momento que ela aplicou, o povo ficava assim, segura, segura. Eu até recebi o vídeo falando, segura, ela segurando a agulha no meu braço, porque as pessoas queriam o quê? Ter certeza que aquilo estava acontecendo. Sim. Nem eu acreditei, gente. Quem aqui nessa sala acreditou? Fala pra mim. Porque eu acho que ninguém tava acreditando que a gente... É real, a vacina chegou, entendeu? Você vê que engraçado? A situação que a gente chegou... E quando eu tomei a vacina, a gente estava no número de 220 mil mortos. Já era gente pra caramba. Não, mas eu quero saber o que você sentiu. Eu? Pura emoção. Pura. Eu pensei assim, cara, aconteceu. Fui eu que dei o pontapé inicial. E agora é só vacinar todo mundo pra gente conseguir voltar à nossa vida normal, sabe? E eu chorei mesmo, sabe? E quando teve a coletiva que eu pus o meu braço para cima com o punho cerrado, eu entendi que foi um sinal de vitória. Sim. Era o início de uma batalha, né, que 220 mil mortes, já era gente pra caramba, mas aí a gente ia conseguir vacinar as pessoas realmente que têm necessidade e foi uma vitória, sabe? Eu acho que foi um dia de esperança. E foi uma vitória para mim, assim, ó, tricada, né? Porque foi uma vitória da realidade tá acontecendo, foi uma vitória por ser uma mulher sendo a primeira vacinada, foi uma vitória por ser uma mulher negra ser a primeira vacinada. Sabe, isso teve uma representatividade. E aí quando você fez o punho assim, cara, você disse aquilo pra gente. Então, você pode falar assim, não tenho consciência que eu fiz isso, Eliana, mas você disse isso, você disse isso pro povo preto, você disse isso pra todas as pessoas. Sabe, porque assim, poderia ser, eu acho que não teria tanto impacto se o governo tivesse procurado um professor, uma pessoa renomada, uma pessoa já com visibilidade. Sim. Foi uma pessoa comum, mulher, mãe solo, trabalhadora, negra, sabe? Eu acho que isso representa a maioria das pessoas, um pouquinho de cada brasileiro. O trabalhador, a mãe solo, a trabalhadora, a mulher, sabe? A mulher negra, os negros, eu acho que assim, um pouquinho da representatividade
eu trouxe naquela situação. Não, você trouxe todo, não foi E um pouquinho. assim, Seja humilde, cara. E assim, Para de conversa, a gente não é mais humilde, não. Aquele povinho que vive na minoria e tal. A gente não é. sabe? Você E outra, trouxe a dignidade, você conseguiu, você deixou a marca da mulher negra dentro do Brasil. Então, eu acho assim. Que vai ser lembrada por gerações e gerações. E se tivesse o interesse, não, vamos mandar uma pessoa que tem uma representatividade, porque é o momento da vacina, eu acho que tem que ter uma pessoa que tá engajada em alguma coisa. Gente, eu tinha 2 seguidores no meu Instagram naquela época, não tinha visibilidade nenhuma, sabe? E aí a necessidade era tão grande de se ter Mas a eu ainda vacina. acho que você tem pouca visibilidade pelo tamanho e proporção. Vou ter que fazer uma recomendação aqui. Vamos parar com essa conversa. Você não pode falar, então eu deixo que eu falo. Vamos parar. Eu tô falando muito sério isso, né? As pessoas, elas têm que dar o devido valor do que foi feito, né? E é isso que eu fico muito chateada com o nosso Brasil, né? Porque se isso tivesse acontecido com qualquer outra pessoa de fora, eles não teriam. E muito sinceramente falando, se fosse uma mulher loira dos olhos verdes, aquela colonial, teria muito mais visibilidade do que foi uma mulher negra, né? Então o nosso povo tem que aprender a lutar. Eu falo muito. Eu falo que esse ano para mim é o ano de luta, né? Para mim é o ano do negro, o ano de luta. É esse ano de 2022. Eu já falei isso aqui para todo mundo que passa. Para mim, quando chegar dezembro, a gente vai ver muito dos nossos irmãos sendo reconhecidos. Mas precisa, né, Eliana? Tá na hora. Tá não na é? hora Tá da na gente- hora. Passou da hora, Tá na né? Sabe? hora. Eu acho que a gente Né? tem Passou que da hora. buscar assim nosso local, a gente tem que fazer bonito, tem que fazer uma presença. Não, e não é nem buscar o local, Mônica, é a gente mostrar que a gente pode estar onde a gente quiser, no momento Isso que é a gente verdade. quiser. Isso é verdade. Né? No momento que a gente quiser. Sim. Eu falo muito isso, tá até te contando isso, mas eu estava esperando o podcast para poder te falar isso, né? Para quem não sabe, gente, então vamos escrever aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. A Mônica hoje ela faz parte, né, do, me lembra, Eu sou do PSDB, que tem o Tucanafro. Tucanafro, né? Você é a presidente do Tucanafro? do PSDB? Não, assim. Porque no Tucanafro tem as vertentes, né? Tem o jovem, E tem a primeira as mulheres. vez que o PSDB, também um partido tradicional de homens brancos, de mulher branca, de tudo isso, abre isso, né? Porque o que eu quero dizer isso para você entender? Deixa eu só te explicar. Hoje nós somos 32 partidos dentro do Brasil. Nenhum deles representa nós negros, nenhum. Isso é pura verdade. Quando as pessoas falam muito, ficam com aquela conversa de PT representa, PSDB representa, PCdoB representa, tudo mentira. O partido de esquerda foi o primeiro a enxergar que nós somos 56% da população brasileira e que nós, votantes, tínhamos que votar neles. Essa que é a verdade. Mas dentro do PT, quem manda é a branquitude, quem dentro do PSOL, quem manda é a branquitude, e assim por diante. Então, quando as pessoas... Eu falo isso porque falaram pra mim. Quando eu fui me filiar a um partido, falaram pra mim assim, Eliana, tô dizendo isso, experiência própria. Falaram pra mim assim, não tô acreditando, você não vai... Na minha cidade, veio o presidente do PT, veio o presidente do PSB, olha, esse povo veio conversar comigo. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O povo tem que parar com isso. Vocês já nos utilizaram durante anos. E eu vou falar, se ninguém tem coragem, eu vou dizer pra você, eu quero que o nosso povo preto tenha dentro do PSDB, do PSD, do PSOL, do PT, de onde quiser, mas nós temos que estar lá. Então, quando eu vi que o PSDB criou o Tucanafro, eu fiquei feliz, porque foi a primeira vez. Mas não, o Tucanafro, ele tem 17 anos. Mas não com a representatividade que tá, a gente sabe, né? Que não, vamos lá, como todos, não tô aqui para falar mal de partido nenhum, como todos, eu peço para que todos os partidos olhem por nós, né? Hoje eu fui para Solidariedade, né? E a conversa com o Paulinho também foi bem franca, porque lá também era um partido embranquiçado como todos, né? Quando chega essa verba partidária aí, que é um absurdo, mas que tá, não sei o que vão mudar no país, porque são 5 bilhões, um país que morre de fome, um país que o povo vive xingando, e mais que a gente tá lá realmente, e 5 milhões, um país que morre de fome, dá para matar a fome de algumas pessoas, não dava? Né? Mas eu falo que os coronelzinhos vão sofrer esse ano, porque a população acordou, e a gente tem que votar em mulheres como você, que precisam estar lá, para poder fazer a diferença, né? Mulheres como eu, mulheres como várias outras irmãs nossas que vêm também como candidato e irmãos também. Então eu peço muito, esse ano vai ser, você vai ver, eu vou pedir, gente, não interessa, eu não quero saber quem vocês vão votar, mas vote
uma pessoa que realmente você olha no espelho e consegue reconhecer. Verdade. Porque essa pessoa vai fazer políticas públicas para o nosso povo negro. Quando a gente fala, a gente vai ter aqui uma doutora ginecologista que só faz parte do... ela vai estar aqui conosco dia 22. E aí eu falo muito, a gente fala da obstetria, né, para as mulheres negras. O tanto que a gente sofre na mesa de um parto, o tanto que a nossa anestesia ela é menos que as outras mulheres, né? Porque eles falam que nós, por termos as ancas largas, a gente aguenta mais o parto, né? E fora tudo que falam pra gente dentro de uma sala de parto. Então, tudo isso a gente tem que parar. Isso só vai acontecer se você estiver lá, se outras mulheres e homens negros estiverem lá. Então, assim, hoje eu peço encarecidamente que o nosso povo coloque as pessoas que eles possam enxergar. Sim, porque isso tá muito difícil. Não vai mudar nunca. É se você colocar pessoas que não sabem o que você passa na pele, porque a gente já tá cansado de entrar no shopping da vida e sermos lá, somos aqueles que, será que vai roubar, vai comprar? Não tem condição de comprar, não. A vendedora te oferece a roupa pior porque acha que você não tem dinheiro para pagar. Minhas filhas passam não precisa isso. Nem ir no Tô shopping. cansada de viajar com a minha família e ser a única do restaurante. Tô cansada de ser a única do resort. Isso cansa, né? E as pessoas falam muito. Eu fui almoçar com um grande político aí, amigo meu. Quando eu cheguei no restaurante português em São Paulo, a gente chegou lá e ele falou: ai, mas por que você quer essa luta, tudo isso sua? Sabe o que eu respondi pra ele? Olha, eu tô cansada de falar pra você o que é racismo. E eu falo pra você que eu não discuto mais racismo com ninguém. Porque todo mundo aqui nesse Brasil sabe que é racismo. Pode fechar os olhos, fingir que não, mas todo mundo sabe. Só que eu sinto, essa é a diferença. Você sabe e eu sinto. Vamos lá, nós estamos dentro desse restaurante. Nem vou falar para não fazer marketing pro restaurante. Mas estava dentro do restaurante, chiquérrimo. Né? Um prato lá é R$380, 400 e poucos reais, mais barato. Foi a primeira vez que eu comi uma perna de carneiro, viu? Comi lá com ele. Ainda mandei fazer quentinha porque sobrou demais, com a carne ruim pra caramba. Falei, vou levar porque a família vai provar. Foi isso, foi exatamente isso. Aí eu falei pra ele assim, ele falou, eu vou te mostrar o porquê. Quantos negros tem aqui dentro desse restaurante? Tá cheio, na hora de almoço a gente foi de mim. Ele olhou pra mim e falou assim, só eu, pode falar. É só eu, cara. Mas eu entro de cabeça erguida e saio com a cabeça mais erguida ainda. Finjo que não tô vendo um monte de gente olhar pra mim, porque a maioria das pessoas, sabe o que elas estão olhando aqui? Você, porque você já é um senhor. Não tem coisa, eu tenho um casamento de 25 anos. Eu tenho um casamento de 25 anos, então as pessoas não vão. Mas elas chegam aqui e vão olhar você, um senhor, cara de rico, né? Tem um carrão do caramba lá, e você tem grana que eu sei. Aí vão olhar e vão falar o quê? Eliane tem um caso com o senhor. Sim. Aquela negra ali tá dando um golpe do baú daquele homem branco. Você entende? Porque também os casamentos interraciais também não podem acontecer nesse país. Então, o que a gente precisa de verdade é olhar. Aproveite muito. O que você fez, poucas pessoas fariam. Não é? Poucas pessoas fariam, porque até o momento ninguém sabia se a vacina ia dar certo ou não. Isso é verdade. Entendeu? Isso é fato. A coragem que você teve, mesmo sendo guiada, mesmo sendo levada. Né? Eu deixo a minha gratidão a você por isso. Liana. A Cris eu acredito também. Com certeza. Né? Nós vamos brigar e eu acho que todo mundo que ouve esse podcast, nós vamos impulsionar ele bastante para todo mundo ouvir isso. E as pessoas, elas têm que dar o valor devido. Eu acho que é por merecimento você dar o valor devido. E isso não é só você, Mônica, porque foi a primeira vacinada. Isso é você, Mônica, pela sua ancestralidade, pela sua avó, pela sua bisavó, que você chegou até aqui, por ser essa mãe solo, por ter criado seu filho sozinha, por ter lutado, por ser uma mãe de um menino negro. A gente sabe o quanto é difícil ser uma mãe de um menino negro. Eu fui uma mãe do meu Vicente, né? Há 6 anos, que o Vicente tem 6 anos, mas eu sempre fui mãe de menina. E é muito mais fácil nesse país, também tem isso, é muito mais fácil a gente ser mãe de meninas negras do que a gente ser mãe de um menino negro. Porque a gente não sabe que ele vai voltar. Sim. Isso é verdade, Eliana. Quando nossos meninos estão morrendo, eles morrem todos os dias dentro de uma favela. Então, a gente precisa de tudo isso. E só você que passou por tudo isso, que sabe o que é isso, você vai lutar por um menino negro. Claro. Sim. Você vai lutar pela mãe solo. Você vai lutar pela mulher negra, porque tem 2 tipos de mulher que a gente precisa lutar, porque a gente é mulher e mulher negra. Sim. Né? Que são coisas diferentes também nesse país. Então, eu espero muito, muito de coração que as pessoas dêem o devido valor e você
tudo isso aqui, ó, essa bagagem toda que você tem. Quando a Mônica falou pra mim, ela falou pra mim assim, eu sou uma pessoa simples. Eu não tenho o que falar. Que não tem, cara. Olha a sua vida. É assim, né? Olha a sua como vida. você falou, a sua vida mudou porque hoje você é uma representante. Sim. Você é uma de representante. tudo isso. É que nem você falou, eu era uma mulher negra, mãe solo. Que já era muito. Era uma bagagem e tanta, né? Mas enfermeira, porque também ser uma enfermeira não é brincadeira. Não mesmo. Tem que gostar muito. Tem que amar o que faz. Ainda conversei com uma amiga minha que é enfermeira aposentada ontem sobre isso. Então, assim, é muito amor. Também. Se não tiver amor, você não consegue. Adianta. Não adianta. Quando eu cheguei aqui, vou te contar, nosso cameraman tá aqui, ó. Vai ser filmado, mas ele vai te comprovar isso. Eu falei assim, gente, sabe quem a gente vai entrevistar hoje? Eles não sabiam, os meninos. Eu falei, Mônica, fala aí o que você falou pra mim. Ele falou, nossa, que legal, porque, gente, ele porque você é essa representatividade, então, cara. E ó, nosso cameraman é branco, tá? Só para as pessoas saberem que não foi a Mônica também, para nós, uma realidade muito maior, claro, mas para a população, toda a população. Sabe, então, todo mundo fala dessa coisa da representatividade, que eu sou famosa. E aí eu tava em casa outro dia e falei assim, gente, vou falar que eu sou famosa, será que sou... Deixa eu ver se eu sou famosa mesmo. Aí fui jogar no Google, Mônica Calazans. Aí veio, veio de tudo, né? Veio notícia boa, notícia ruim, as fake, de tudo. Aí eu falei, caramba. E aí teve um episódio que aconteceu comigo. Ela tava junto, essa minha amiga que tá aqui, que a gente tava junto com a gente. Eu fui num evento, depois do evento, aí meu filho, vamos comer no shopping? Eu falei, vamos comer no shopping, então vamos. Aí a gente tá esperando pra ter lugar pra gente sentar, de boa, conversando, papo vai, papo vem. Uma menininha, pretinha, linda, ficou me rodeando. Passava de um lado, passava do outro, passava de um lado, passava do outro, e eu conversando. Daqui a pouco o pai dela começou a me olhar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que você... Tava a família, tava essa menina, mais uma irmãzinha e o casal. E aí esse pai começou a me olhar. Aí a menina me rodeando. Aí ele veio e parou do meu lado. E falou assim, a senhora me dá licença? Eu pensei que eu tivesse feito alguma coisa pra menina dele. Sim. Eu falei, pois não. Aí ele falou assim, a senhora é a Mônica Calazans? A primeira vacinada no shopping. Sim. Aí eu falei, sou. Aí o que ele falou? Não é porque a minha filha tá te rodeando. Ela já parou, puxou no Google, mostrou pra mim e falou, pai, é ela. Aí eu falei assim, sou. A hora que eu falei, sou, a menina veio, mas ela chorava tanto, Eliana, que eu fiquei assim... Falei, calma, eu não acredito, é você. Uma menina de 8 anos. E aí, ela falava assim, eu gosto muito de você. Até me arrepia. Então, pra você se arrepiar mais, aqui a gente tá no centro comercial e eu saí daqui semana passada e comprei uma sandália. Eu levei um pé sem perna e não vi. E aí, quando voltar, eu troco. Fui trocar antes de vir pra cá. Vou até passar lá depois pra poder pegar. E aí, o que acontece? Eu falando com a vendedora falou, eu falei pra ela assim, olha, corre aí, troca, não, deixa aí, depois você troca, eu passo e pego. Porque eu vou entrevistar a Mônica, a primeira vacinada. Ela, eu não acredito, aonde vai ser? Eu vou lá, eu preciso abraçar aquela mulher me salvou, ela me salvou. Ela foi muito emocionada, ela me salvou, ela me salvou, ela salvou. E não, tô falando sério, vou daqui, eu vou te apresentar pra ela. E essa menininha, aí eu acabei trocando telefone com a mãe dela, que também é enfermeira. Olha que legal. Aí a mãe agradecia, o pai agradecia. E aí eu criei um vínculo de amizade com essa menina, que chama-se Lorena. Linda, muito inteligente. E aí, quando foi essa semana passada, foi meu aniversário, ela me ligou para me dar parabéns, não sei o quê. Aí eu prometi para ela, olha, no próximo domingo eu tô de folga, a gente vai sair para passear, o que você acha? Eu quero, não sei o quê. Falei, beleza. Aí a minha semana super corrida, um monte de coisa, um monte de agenda, aquela coisa toda. No domingo eu falei, putz, agora eu vou respirar. Aí eu lembrei que eu tinha feito a promessa para ela. Se
7 horas da manhã eu mandei mensagem pra mãe. Falei, ô Gleice, você se importa de deixar a Lorena ir comigo no shopping pra gente passear? E eu já tinha prometido. Ela ficou mega feliz, porque ela achou que eu tinha esquecido dela. Aí eu falei assim, olha, umas 4h30 a gente se encontra no shopping e a gente vai, né? Eu passei com ela, eu levo o meu sobrinho. Aí chegou lá, ela já tava vibrando, sabe? E aí ela me abraçou, ai que bom que você tá comigo, ai, me conta. E ela tem assim uma articulação tão bonita, sabe? Ela fala bem, e ela falava pra mim assim, ai, fala pra mim, Mônica, como é ser famosa? Eu falei, gente, conta pra mim. Ela fala bem pausadamente, conta pra mim, você já viu gente famosa assim, mais em carne e osso? Você já ficou assim, conversando com gente famosa e não sei o quê? Ai, você é demais. Eu não sei, sabe, eu fico até constrangida porque ela ficou tão feliz de me ver. Aí eu falei, gente, uma menina de 8 anos conseguiu ver tudo isso em mim. Sim. Sabe? E eu acho na hora de eu virar a chavinha e dizer que... Sabe? E aí eu conversei com a mãe dela e eu ainda falei pra mãe dela assim, eu agradeci muito, Eliana, porque assim, a gente chegou no shopping, né, tava aí o meu sobrinho, e aí ela falou assim, olha, tá entregue. Imagine uma mãe, né? Confiar. Tudo bem, eu sou a primeira vacinada. Não você não ia fugir com a criança. Sim. Mas e se acontece alguma coisa, né? A mãe dela não me conhece o suficiente, né? Sabe que eu sou Mônica Calazans, mas foi que nem me falaram. Não, só se acontecer alguma coisa, tá com a Mônica Calazans. Não é? Então, e eu falei, eu agradeci muito essa questão da confiança, né? Que a mãe teve de entregar um bem precioso que é a filha. E aí a gente se divertiu e foi no Mac e comeu e se divertiu e foi comprar geleca e nossa, foi assim um final de tarde assim maravilhoso com uma menina de 8 anos. Eu consegui transmitir tudo isso para ela. Ela sentia muita segurança em mim, entendeu? E o meu sobrinho, que faz propaganda de mim, você tá passando com a primeira vacinada. Você acha que isso vai acontecer quando de novo, hein? Porque nem sempre ela tem tempo, viu? E até eu hoje tô aqui com ela, porque ela não é sempre... Você sabe por quê, né, Lorena? Porque ela é a primeira vacinada. Tá certo, a Lorena tinha bastante foco, porque entrou na história legal, e tem que aproveitar esses muito momentos maravilhosos. Cris, sabe o que eu queria pedir agora? Canta uma música pra gente. Eu sei que eu nunca peço isso pra você, mas canta uma música. Canta, eu vou cantar uma que eu gosto muito, né? Ela chama Preconceito. Sim. Preconceito é só um defeito da humanidade. Se a vida está dura, ninguém se mistura. Qual é o motivo de tanta vaidade? Preconceito é só um defeito da humanidade. Se a vida está dura, ninguém se mistura. Qual é o motivo de tanta vaidade? Você é medido por aquilo que tem, mas tudo que tem não é seu de verdade. Carrão, mulherão e aquela mansão, dinheiro e riqueza é só vaidade. É tudo ilusão, quanta enganação. Quando chega a hora é você quem parte. Preconceito é um defeito da humanidade. A segunda fala assim: de dentro do peito só por sugestão. Se lembre, amigo, que somos irmãos. Na casa do outro é tudo bonito, mas se é na família ficou esquisito. Melhor é viver espalhando o amor e não esquentar com o pesar da idade. Preconceito é o defeito da humanidade. Preconceito. 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 Composição Cris Pires. Gratidão. Lindo, 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 né, Cris? Ai, energia, música é energia boa, né? É isso aí. Isso aí. E agora, para pimentar um pouquinho, deixa eu falar uma coisa, que eu vi uma notícia, em falar de fake news, eu queria saber muito se era fake news ou se era verdade a notícia que eu vi sobre você. A cara da Mônica, gente, ó, corta pra Mônica, corta pra Mônica. Fake news foi o que mais rolou na minha vida. Não, mas aí em relação à política, né? Eu adorei também, porque eu também sou mulher política, então você dando política, a gente tem que falar de política, né? Você ia pro MDB mesmo e passou a perna, jogou o povo pra lá. Peraí.
Ou aí o Dória veio e falou, não, eu que vacinei, não vou perder essa vacinada não. Essa vacinada tem que ficar aqui, porque tem voto, vai eleger ela e mais uma deputada pra cá. Como que foi essa história, de verdade? Então, eu fui pro MDB. Sim, a princípio. E depois eu tive um convite do governador. E aí eu já tinha me filiado, essa é bem da verdade. E aí como ia ficar a minha situação, né? Mas aí eu avaliei e eu achei melhor aceitar o convite do governador. Porque é uma questão de gratidão. Porque tudo isso aconteceu comigo, principalmente por conta da vacina. E essa visibilidade, e ele tem um carinho muito grande por mim. Ele tem um respeito muito grande por mim. Então, diante dessa situação, e aí não é que eu virei a casaca. Eu avaliei, eu pensei, e eu achei melhor, e aí eu resolvi ir pro PSDB. Eu sempre acabo errando as siglas, mas pro PSDB. E fui muito bem acolhida, sabe? As pessoas têm... Não que no MDB não existiu esse acolhimento. Houve, sim. Mas foi uma posição minha. Eu acho que a gente tem que ser muito grata às pessoas que fazem parte da minha vida. E aí eu sou muito grata ao governador. Isso eu não vou mentir, eu não vou esconder de ninguém. E existem outros partidos que eu tenho amizade. Todo mundo sabe da minha gratidão em relação ao governador. Sim. Então não tem por que eu ficar floreando, fazendo média, não tem por quê. A verdade é essa, sabe? Por uma questão de princípios, uma questão de gratidão, eu aceitei o convite do governador. Então aí eu fui pro PSDB e tô feliz e assim, em breve a gente vai engajar nos projetos, fazer o que tem que fazer e eu acredito que tudo vai dar certo. Sim, eu também acredito. Eu também ia pro MDB, né? O Netinho, né? Que o filho dele também vem concorrendo aí. E ele me chamou para ir pro MDB e eu tava para ir para o MDB, de verdade, também como você. Por isso que a gente sabe das histórias. E acabei também indo pro Solidariedade, porque não acreditando na história do Netinho, mas o Paulo, na conversa que eu tive com o Paulinho, eu acreditei muito no que ele me falou. Então, acabei indo para Solidariedade também, porque eu acreditei no Paulinho da Força. E é o que a gente precisa, né? Que as pessoas precisam. Alguém que seja convicto naquilo que acredita. Sim. Que é o que falta. Ele vai fazer a diferença. E para fazer a diferença esse ano, entendeu? Vai ser as pessoas que... Então, tanto de um lado, né? Que a Eliana já sabe a minha posição, quanto você que eu estou conhecendo hoje, graças a Deus, né? Eu acho que é o que falta na nossa política. Alguém que fale, não, isso aqui é um copo e é um copo. Eu acho que está na hora de mudar essa coisa, né? Porque é o que eu falo, né, Eliana? Eu sempre estive desse lado, né? Eu sempre tive uma visão dessa questão da política, aquela coisa. Não, na política só tem coisa errada, na política só tem corrupto, na política é isso, mas assim, você fala quando você tá aqui fora, né? Eu vou ter a chance de estar participando de uma política e o que eu quero? Uma política transparente, uma política correta, porque eu já vi muita coisa errada lá fora. Tá certo que assim, nós entrando, você não vai conseguir mudar tudo, porque você depende de outras coisas para você fazer com que o seu projeto dê certo. Então, não consegue. Por isso, a minha luta maior é que entre vários. Sim, né? Entendeu? O mesmo consegue. Pensamento. Mas então, se entrar várias Mônicas, várias Eliana, a gente consegue mudar um pouquinho isso. Sabe? Pelo menos nos 4 primeiros anos a gente não conseguiu, mas se a gente provar para as pessoas que estão lá fora, nossa, entrou 4 Eliana, entrou várias Elianas, entrou várias Mônicas e a coisa tá acontecendo, a coisa tá melhorando. Porque o que eu entendo? Se todo mundo lá dentro tem um único propósito, que é melhorar as condições da população, então não interessa o partido que você é. Não interessa o partido que eu sou. Nós vamos sentar e falar assim, o que você quer fazer para a população de bom? Eu quero isso. Não, eu também concordo que eu quero isso. Então, juntos, a gente consegue fazer. Sim. Tudo que é coletivo funciona bem. Sem a questão do ego. Sim.
Não é o ego que está em questão aí. Se a gente está falando uma melhoria para uma população, e quando eu falo população do Brasil, porque tem várias coisas que a gente precisa melhorar nesse Brasil. Sim. Sabe? Eu acho que quando você é espectador, você consegue ver, nossa, questão de saúde, questão de escola. Às vezes eu vejo assim, escolas assim no interior do Brasil que ainda são feitas de madeira, de latão. Eu fico pensando, como pode? Existe verba para melhorar isso? Sim. Existe. Então vamos usar? Sabe? Eu não sei se eu, como espectadora, tô falando besteira e eu acho que, então quer dizer que você vai entrar lá e você vai resolver isso. Eu tô dizendo que eu sozinha não consigo. Então eu preciso de várias Elianas, várias Mônicas, várias mulheres engajadas em questão de melhorar a situação. Por que você está entrando lá, naquele lugar todo? Você está entrando justamente para isso, para melhorar a situação da pessoa que te colocou lá. E aí você contou assim, várias mulheres, né? Eu também penso que tem que entrar muitas mulheres. Então, né? Mulher tem aquele porque se a gente coisa mais refinada, é comprovado que as mulheres, elas são a menos corruptas que os homens. Isso é comprovado no Brasil. O que aconteceu com a Dilma foi muito triste, né? Independente de partido ou não, aquilo que a gente sempre está falando aqui, mas foi muito triste ela ser uma mulher e ela tomou um golpe. A gente sabe, para mim foi um golpe que a Dilma tomou pelo fato dela ser mulher. Essa que foi a verdade da história dela, ali foi isso. Né? Que os homens ainda eles querem ser aqueles que mandam. Isso acontece agora com a guerra da Ucrânia e da Rússia. São as mulheres que estão lá brigando? Não. Você viu uma mulher lá brigando? Não. Não, são eles os homens, né? São os coronelzinhos, eu falo os velhos de saco murcho, porque é esse que estão mandando agora, gente, são os velhos de saco murcho, são os coronéis brancos, velhos de saco murcho que estão lá mandando, eles falam assim, ficam aqui. O nosso povo preto, olha o tanto que está sofrendo na Ucrânia, não pode sair, né? Olha a nossa irmã, teve que caminhar 20 horas para poder sair, porque ela não pôde entrar dentro de um ônibus, por ser negra. O negro tem que caminhar, foi isso que disseram para ela. Os nossos homens negros lá também não podem sair do país. Mas naquela barrigata que você vê que fica lá na briga da luta, os pretos são os primeiros a ficarem ali, né? Para servir disso. Então, sempre é a mesma história. Então, é isso que precisa mudar. Né? Isso está na mão de quem? Está na mão daquele que não é corrupto, que não vai trocar o seu voto por uma cesta básica, que realmente vai conhecer a Mônica, vai saber da história dela, vai saber quem ela é, falar, olha, mulher digna, vou colocar ela lá, né? É isso que a gente está precisando neste momento. Sem dúvida, Eliana. Né? Aqueles 50 bilhões que foi, cara, aquilo tinha que... É uma vergonha. Aí você pergunta, falam tanto de partido, PT tá certo, PSDB tá errado, o outro tá certo ou tá errado, mas nenhum deles, acho que foi um deputado, que eu não lembro até hoje, não dele, vou lembrar até o fim da conversa, foi o único que votou dizendo que não era necessário aquele dinheiro. Porque, acho que é do Rede, não me engano, acho que é da Rede. Porque o restante, todo mundo votou a favor. Então você tá dizendo para mim que mas você também vai utilizar. Você está utilizando o dinheiro da saúde, da educação, da habitação. Você está utilizando, porque esse dinheiro era para ir para isso. Cada um tinha que lutar e contar essa história franca e assim buscar o seu voto. Eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito muito nisso. Eu estou fazendo um curso pro Bril, né? Depois até te indico ele. E ele perdeu as eleições no Rio de Janeiro e logo depois disso ele criou um curso maravilhoso para político e ele prova na teoria que a gente consegue fazer campanhas sem dinheiro, né? Eu estou finalizando o curso com ele e eu estou acreditando fielmente nisso. O que a gente precisa fazer? Redes, né? E que as pessoas nos ouçam hoje, ouçam e acreditem assim, no nosso discurso. Que o nosso discurso é verdadeiro, né? Claro que é. A gente não tem por que mentir. Eu falo que eu já tenho muito, eu juro, por tudo que eu sempre falo para todo mundo. Eu tenho muito mais do que eu podia imaginar na vida. Eu nunca imaginaria. Uma menina que começou a trabalhar aos 12 anos de idade, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Minha mãe saiu uma lutadora, criou 6 filhos dela. Comecei a trabalhar, vendi cachorro quente, fui empregada doméstica, fui auxiliar de cozinha e hoje eu sou dona de um colégio, cara. Né? Não é? Então eu falo pra você assim, não tenho porquê eu ser desonesta, não tenho porquê eu ser corrupta, porque pra mim conquistar, né? Pra mim a política pra mim não é uma fonte de renda pra me ficar rica.
Porque eu já tô realmente satisfeita com o que eu tenho, porque eu nunca imaginei que eu ia ter o que eu tenho, né? Então, eu já tô feliz. E eu também não quero me envergonhar, eu quero que minhas filhas tenham orgulho. Sim. Né? Não é? É isso que a gente pede. Então, assim, por isso que as pessoas precisam olhar pro nosso povo, que é o nosso povo que não tem dinheiro. Você quer dinheiro, mãe, pra fazer campanha? Fala pra mim, você tem dinheiro? Quantos milhões você tem? Quantos milhões o partido vai dar pra gente? Nada, gente, porque a gente sabe que vai ficar tudo entre eles. Dos mesmos. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Eu nem gosto de falar muito, mas eu tô tendo várias reuniões, pra você ter uma ideia, rapidinho, fazer um dentro aqui. Eu tava uma conversa entre amigas. E pra todo mundo vai ver isso. Mas eu tinha um amigo que chegou um rapaz pra mim, um senhor já, né? Ele falou pra mim assim, ele ainda é candidato e tal. Eu falei, ok, eu quero dobrar com você. Eu falei, ok. Eu venho aí, ó, já faz 2 anos que eu tenho uma folha de pagamento de 20 mil, você paga 10 mil da folha e tal, eu vou ter 60 volta, Aí eu falei, que conversa é essa, cara? Mas é a conversa que todos os políticos antigos têm, eu também entendo muito isso. Né? Eu já vim candidata a vereadora, então eu sei o que é a política no Brasil, assim, um pouquinho, mas sei. É muito isso. E eu falei, não é isso que eu quero pra mim. E eu abomino esse tipo de coisa. Mas muito educadamente, dei boa noite, porque isso era 10 horas da noite, eu tava perdendo meu sono com essa conversa. Dei boa noite, olha tirar foto, meio que eu falei assim, cara, você tá falando errado. Você é uma pessoa muito boa, mas você está indo para um lado errado. É essa política que a gente quer abominar. Acabar, né? É isso. E o Brasil não vai mudar enquanto tiver essa mentalidade. A gente tem que pegar um na mão do outro e falar, vamos fazer um compromisso de pessoas boas, de pessoas honestas, de pessoas que realmente queiram fazer alguma coisa. A diferença. E tem muita gente que quer fazer alguma coisa. Tem muita gente que quer fazer. Então, essa é a nossa luta maior hoje. Eu falo assim, eu acho que eu nem sei, porque eu vou falando e gosto de falar muito das pessoas do que de mim. Deixa eu perguntar. Isso, pode voltar, senão eu falo. Você sabe muito. Né? Vamos perguntar. Eu gosto muito de perguntar. Eu gosto sempre quando eu faço as minhas lives. Eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse uma mensagem daquilo que você tem vontade de falar. E eu quero saber dos seus projetos. Mônica, ser humano, como eu falo, é cheiro humano. Bom, minha mensagem é: eu desejo muita saúde para todo mundo, porque eu acho que a gente está passando ainda, né? Porque nada acabou, né? O que a gente está passando ainda não está sendo fácil. Eu acredito que essa pandemia veio para provar que nós somos todos iguais. Sim. Essa doença não conseguiu definir ninguém, né? Então, independente de você ser negro, oriental, asiático, independente de qualquer coisa, ela veio e falou, olha, se for sua hora, cara, eu vou te levar. Então, não importa a sua condição financeira, social, não importa nada. Ela veio para mostrar que somos todos iguais. E a minha mensagem é, se com essa pandemia você não melhorou como ser humano, eu não sei o que vai precisar acontecer para você melhorar 1%. Porque eu, como profissional da saúde, eu vi o que a gente tem que ter é empatia pelo próximo, porque não foi fácil. Tendo essa minha vivência hospitalar, eu vi tudo que vocês possam imaginar. Pessoas segurando na minha mão e pedindo, não me deixa morrer. Pessoas segurando na minha mão e falando, cuida de mim. Então, se você não melhorou com a pandemia, então você vai ter que voltar de novo. Porque ou você melhora ou você melhora. Então, a minha mensagem é, somos todos iguais perante o Senhor. Se você não aprendeu isso, meu bem, lamento. Você tem que resetar, porque foi difícil. Foi muito difícil. E os meus projetos como Mônica, bom, vou esperar a pandemia acabar, né? Para mim poder sair um pouquinho, esparecer, sair com segurança. Tem várias amigas me convidando para sair. E eu quero muito poder passear. Nem pra praia eu tô conseguindo ir, porque eu tenho até receio, sabe? De alguém me ver na praia e falar, lá, ó, tá passeando na praia enquanto tá todo mundo dentro de casa, porque foi o que falaram, né? Tem isso, né? Verdade, falaram muita coisa. Falaram muita coisa. Então eu tô esperando tudo isso passar
para mim sentar, respirar e ver de fato o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Mas projeto pronto assim eu ainda não tenho, não. Eu acho que meu projeto maior é sair dessa pandemia com saúde, e foi o que eu falei para minha mãe semana passada, que foi meu aniversário. Aí eu cheguei na casa dela, eu abracei ela, falei: mãe, olha, tô fazendo aniversário, nós duas estamos aqui, ó, com pandemia, todo mundo vivo, você acredita, mãe? Aí ela começou a rir. Falei: mãe, por quê? Muitas famílias não estão passando por isso, sabe? E eu acho que diante de tudo, eu falei pra minha mãe, nós somos privilegiadas, porque tá eu, tá a senhora, tá a avó, tá a tica, tá meus irmãos, tá todo mundo vivo. Poderia ser um ano que a gente podia estar triste por ter perdido alguém da nossa família. Eu tenho vários amigos de verdade, que só sobrou eles. Eu também, sabe? Então eu sou muito grata a isso. Então, quanto a projeto, o projeto é de passar por tudo isso lisa e lesa, sabe? Que eu acho que já tá de bom tamanho. Eu agradeço muito a Deus, sabe, Eliana? É o que eu falo, eu levanto para sair de casa, eu agradeço a Deus. Antes de pegar celular, qualquer coisa, eu levanto, eu sento na minha cama, eu agradeço por estar acordando, agradeço, peço muita sabedoria para sair de casa, para cuidar das pessoas, porque você tem que ter, porque você nunca sabe como que vai ser o seu dia, desde a hora que você sai da sua casa. E quando eu vou deitar, meu filho até fala: mãe, você parece doida, mas eu grito: Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu tô deitando na minha cama. Quantas pessoas não estão passando por isso? Você entendeu? Então, tudo isso faz com que eu repense muito. Então, quando tudo isso acabar, eu posso sentar e falar: qual vai ser meu projeto para... Acho que só o projeto de estar viva, eu já tô no lucro, sabe, Eliana? Sim. Já tô no lucro, não posso nem pedir muita coisa. Para mim já tá bom demais. Você que é da área da saúde, Mônica, o que você acha? Que a gente mais 2, 3 meses pra gente ser liberado das máscaras? Como que vai ser? Olha, eu acho que em área livre a gente vai conseguir andar sem máscara. Essa é a minha visão, sabe? Em área livre. O que a gente não vai conseguir ainda, né? Até que você tenha aquele número tão sonhado, 100% da população vacinada, eu acho que em locais fechados vai ser necessário o uso de máscara. Sabe? Eu acho que essa questão de higiene das mãos, isso daí a gente vai levar como hábito. Gente, porque não foi só Covid. A gente pensar, a gente não teve gripe, né? Em julho do ano passado, que sempre aquela febre da gripe. Tá, nós tivemos aí, que eu não acho que foi gripe, eu acho que foi no final do ano, uma surto, porque gripe no final do ano, pra mim, não existe, né? Mas tudo bem, não vamos deixar isso pra lá, essa coisa, porque também não sou médico, não sou cientista, não sou nada. Então, o que eles falarem a gente acata. Mas em julho a gente não tivemos, né? Não. Mas tudo isso por quê? O hábito de lavar as mãos, o hábito de passar álcool em gel, o hábito de... Eu acho que esse hábito de higiene a gente vai manter. Né? Eu acho que a população fala assim: eu tô gripada, eu tenho a consciência, igual no Japão. No Japão é assim, né? Eu tô gripada, eu já vou andar de máscara. Na rua as pessoas sabem que eu tô gripada. Sabe, eu acho que era uma reeducação do povo brasileiro, deveria levar, esse a pandemia. hábito a gente vai carregar. Eu prezo muito essa questão da higiene das mãos. Uma coisa que me incomoda muito, às vezes as pessoas com a mão passa em lanchonete, pega lanche, come, sabe? As pessoas têm que criar o hábito, porque às vezes não é nem questão de gripe, às vezes é uma infecção intestinal que você pega, porque você pega no balaúso do ônibus, você pega no dinheiro, você pega no cartão, sabe? Então, essa questão da higiene, acho que nós vamos ter que levar pro resto da vida, sabe? A gente não tem que descartar isso da nossa vida. Entendeu? Até mesmo pra gente evitar outras doenças. Viver uma questão mais, de higiene. A gente tem que manter. Mas as máscaras, eu acredito que se a gente conseguir andar na rua, né? Sem máscara, aí já tá bom, né? Mas aí vai entrar no ambiente fechado, aí bota a máscara, né? Aí eu falo pra você assim, né? Eu sou cantora, né? Eu saio por aí nos eventos. Você conta nos dedos. Quem usa? As pessoas de máscara. Isso que é ruim. Você vai num local onde tem muita gente, eu não vou nem comentar nomes, mas pode estar muito cheio. Você conta quem tá. Mas então, das praias, aí é que eu falo. Quando você vai num local fechado, pra mim, essa questão do local fechado tinha que ter até um limite de pessoas. Sabe?
Eu sei que a situação tá difícil para todo mundo, né? Principalmente nessa área artística. Sim. Teve uma queda muito grande. Acho que muita gente passou não é? Passou aperto. Eu sei de tudo isso, mas agora a gente tem que voltar com calma. Não adianta você fazer um evento gigantesco, com um monte de gente, porque as pessoas não querem usar máscara dentro de um lugar desse, porque você quer paquerar, você quer beber, entendeu? Então, eu acho que assim, é o que eu falo, a conscientização das pessoas. Mas não... Nem todo mundo tem. Então, fica difícil. Por isso é porque o povo tá cansado. Por isso que quando você fala assim, né? Se a gente puder sair, pelo menos fora, num lugar público, sem a máscara. Mas as pessoas não estão respeitando no lugar fechado. Mas então, e aí o que você tem que... E não estão fazendo tudo isso de ter a higienização, que é obrigatório. Não é quando você tem uma criança pequena, você fala, vai aprender a escovar o dentinho, você compra a escovinha, pequenininho, já vai ensinando. Mas nesse lugar que você fala que tá cheio, só tem gente adulta. Não, eu estou dizendo assim, a gente... Quando é criancinha, você ensina, pega na mãozinha. Sim. Agora, um adulto já teria que ter. Não, você tem que pegar na mãozinha. Mas eu acho que a gente tinha que trabalhar ações, sabe? Vai ter o evento, trabalhar ações. Olha, distribuir álcool gel, então um negocinho de álcool gel, falar a necessidade, sabe? O uso de máscara, se é um lugar muito fechado, existe a necessidade. Mas eu sei que as pessoas estão cansadas. Sim. Elas querem mostrar o sorriso. Sim. Porque hoje você ri com os olhos, né? O olho, né? Fala tudo. Fala tudo, né? Eu sou uma, eu tô demais, você sabe, já regalo os olhos e falo, não gostou. Você entendeu? Então isso é uma questão de conscientização de todos. Eu falo, não é convencimento, é o que eu falei de início. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero conscientizar. E como é que você conscientiza? Isso. Dando informação. Mas para mim, dar informação, não me importa sentar e ficar 2 horas falando a mesma coisa. Mas eu quero ter certeza que você vai reter tudo aquilo que eu te falei e vai usar. Porque aí não adianta nada eu ficar 2 horas aqui falando. Aí você virar, você vai falar, não quero nem saber do que ela falou e vou fazer tudo errado. Aí eu fiz meu papel, mas aí é você que tem que se conscientizar com o meu discurso e entender que o que é certo e o que é errado. Mas aí é conscientização, Cris. Nossa, tem que trabalhar na cabeça da galera, entendeu? É difícil ser humano, gente. As meninas do Camisa Plus, a gente entrevistou elas aqui, né? E eu vou desfilar com elas. E já faz 1 ano que eu paguei a fantasia, a gente tá lá. A primeira coisa vai ser em abril mesmo, o carnaval? Vai. A primeira coisa que elas sentaram aqui falaram pra mim o quê, Cris? Elias, você não vai no ensaio? Aí ela não foi no ensaio ainda, ela quer desfilar, não foi no ensaio. Eu falei, gente, eu não vou no ensaio. Eu vejo vocês lá ensaio na minha casa. Eu vou no dia do desfile, não dá. Eu falei, eu olho vocês lá, aquela maravilha, eu fico emocionada, que bom. Vocês são pessoas corajosas, entendeu? Mas eu tive Covid, eu sei o que é Covid. Pra mim, eu tô com um bloqueio de ficar num ambiente com tantas pessoas assim. Os meus amigos, eu não chamo todos pra minha casa. Eu chamo de 2 em 2. Você vê como mudou o comportamento das pessoas, né? Você não tem mais segurança, você não tem mais aquela liberdade de convidar para ir na sua casa, né? De 2 em 2. Antes era aquela muvuca, né? Ai, que saudade. Saudade. Então, é difícil, é complicado. A gente vai ter que se acostumar ao novo normal. Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar. Mas também eu tô gostando desse novo normal, porque eu tô conversando mais com as pessoas também, que é só 2 em 2, então a gente bate um papo, fala mal daquele que não foi. Mentira. Mas é isso, né? Mas as pessoas estão corajosas, eu vejo que as pessoas estão, né? Foi o feriado agora de carnaval, tudo lotado, né? A Hípica, né? Lá do... Como é que chama? Jockey Club, né? Hípica, Jockey Club, né? R$250 para você entrar ali, curtir aquele carnaval lotado. Aí as pessoas querem falar, não teve o carnaval, vai ser dia 21. Mas que hipocrisia é essa, então, né? A Hípica cobrando R$250 para os ricos entrarem e curtir aquele carnaval todo. Então, mas é uma ironia, né? Sim, porque, então né, eu também, eu falo assim, a gente vê os dois lados, porque querendo ou não, né, no Jockey Club, quem faturou com aquilo?
A grande burguesia que faturou com aquele dinheiro todo. O carnaval, quando tem, eu também compreendo isso muito. O carnaval, quando tem, o que vende latinho, o que cata latinho, o que empurra o carro, o que faz. É muita gente que sobrevive daqui. Sim, é verdade. Então, se a gente for pensar, então vamos liberar o carnaval do sambódromo do que. Tudo bem, né? Um sim, um não, entendeu? Mas tinha que ter liberado o carnaval do sambódromo em vez de liberar o Jockey Club, gente, para aquele monte de gente ficar pulando daquele jeito lá. Não é? Esse é o Brasil, difícil, essas complicado. coisas que tem que mudar. Eu entendo que nem eu estou na área artística, que é difícil. A gente ter que depender das outras pessoas, de cesta básica, as pessoas te dar um bujão de gás, as pessoas te ajudar. Porque eu passei por tudo isso, ainda passando, que agora que está começando a pingar. Né? Uma pessoa que está acostumada a sempre fazer o seu, correr atrás do seu. Imagino. Você ficar dependente, sem poder sair. Aí você vê uma proibição de um carnaval onde tem trocentas pessoas que dependem daquilo. Que estão passando necessidade. E aí você vê um baile num lugar fechado, onde tem mais pessoas do que deveriam, mas porque o dinheiro está falando mais alto. E o dinheiro que corre no carnaval, o dinheiro que o carnaval faz acontecer, porque é o turismo. O carnaval traz tudo. Não, mas o turismo eu discordo, né, Cris? Porque eu falo assim, porque quem trouxe para nós o Covid foi depois do carnaval, mas foi os turistas. Então tinha que ter fechado o aeroporto, falar do carnaval e dos brasileiros. Mas porque os nossos vírus, a gente está acostumado com eles, não vão se multar. Tô mentindo, enfermeira? Não, mas assim... Nós não vamos se multar por coisa. Ó, no momento que eu falei, eu sou a favor de fechar as fronteiras. Deveria ter tido carnaval com as fronteiras fechadas, estrangeiro nenhum entra. Verdade, de verdade. Mas só que o turismo mas não é só no carnaval. Não, mas o turismo do Brasil, porque a gente mas o carnaval, o turista de fora, ele sonha com o nosso samba, ele sonha com o nosso carnaval. Sim. Porque a coisa mais linda do mundo é o nosso carnaval, gente. Só que não é só no carnaval que tem o turismo no Brasil. Mas é a maioria. Não, mas a maioria é no carnaval. É no carnaval. Compreende? E quando fala de artista, ninguém se importa com a Cris Pires enquanto artista. As pessoas estão tentando ficar maravilhoso, que amo de paixão, mas com a Ivete Sangalo, com grandes nomes, Claudinha Leite, né, com grandes nomes. Então, esse pessoal, eles ficaram dentro de casa durante a pandemia. Foi lindo, que eu agradeço aos nossos artistas, porque eles... Muita cesta básica foi dada, aquelas lives maravilhosas, eu amei todas as lives, bebi muito, sambei muito, curti muitas lives. Pena, deveria fazer com umas lives, né? As lives estavam boas demais. Foi isso que segurou muita coisa, né? Sim, nós psicologicamente, porque não é só o Covid, psicologicamente, a Cris falou aqui, né? Ficou 3 dias em depressão por conta disso tudo. Então, psicologicamente, tudo que o Covid trouxe foi muito grave. A gente pegou todo mundo ficar bem mais leve, né, a gente brinca pra ficar mais leve, mas foi muito pesado. Desde o finalzinho de 2019, já vinha vindo os casos. É que só foi se ter um boom desde novembro. Desde novembro. De 2019. Em 2020 que era aquele boom. É que foi escondido, né? Foi escondido. Não posso falar isso. Aqui eu contar uma história, mas eu não posso contar. Você conta fora dos bastidores. Eu conto fora dos bastidores. Entendeu? Mas assim... Mas muitos ficaram, né? Muitos se adoeceram psicologicamente. Eu brinco muito com a minha psicóloga, Luana, e falo para ela assim, você vai ficar rica. Depois da pandemia, você tá rica, mulher. Porque muita gente, né? Dos condomínios do lado onde eu moro lá em casa, 3 se mataram, empresários, porque não aguentaram, né? Porque tiveram que fechar as empresas, acharam 3, foi assim, uma semana acharam um morto dentro da casa, no outro dia acharam outro que se matou, no outro dia acharam outro que se matou por conta, eram empresários que a empresa não aguentou, que quebraram, né? Quantos não pularam aí de pontes, né? É complicado. Muito endividado, poucas pessoas ficaram, muita gente desempregada. As pessoas tiveram que se reinventar, né? Quando eu falo essa questão, todo mundo perguntava para mim muito essa questão do psicológico, né? Porque
como profissional da saúde, você lida muito com a morte, você lida muito com o próprio paciente que está desequilibrado por conta da doença, falando em tempos de pandemia, né? E aí o povo, como que essa... Eu participei de uma live outro dia que tinha psicólogo, tinha físio, tinha vários profissionais. E elas relatando, eu não conseguia dormir. Porque é o que eu falo, cada um enfrenta de uma forma, né? Cada um tem o seu ponto de equilíbrio. Sim. E aí perguntaram, e você? Eu tomo remédio. Eu falei assim, eu não tomo remédio para dormir. Eu chegava em casa, fazia o meu ritual de agradecer a Deus, como eu faço todos os dias, e deitava e dormia com a minha cabeça tranquilamente, porque eu sabia que eu tinha desempenhado o meu papel com excelência, então eu estava tranquila. E tem muito da questão de o que eu faço no hospital, eu trabalho, Cris, se você for lá, eu me dou 100%. Eu me dou 100% dentro de uma unidade. Eu bati meu ponto, eu esqueço. Sabe? Eu tenho uma empatia muito grande por todos os pacientes que eu atendo, porque eu sempre me coloco no lugar daquele ali. Ou eu ou um familiar. Mas, quando eu bato meu ponto, eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus agregadinhos. Então eu tenho que ter equilíbrio, eu não posso trazer todo aquele sofrimento que eu vejo dentro de um hospital para dentro da minha casa. E é aí que eu tenho esse ponto de equilíbrio, entendeu? Porque aí eu chego na minha casa, eu espareço, eu dou risada, eu falo besteira, eu brigo, eu grito, eu xingo, sabe? Eu bato a porta, eu faço e aconteço. Então esse é meu ponto de equilíbrio, sabe? E a família que eu tenho também me ajuda muito. Sabe, a minha mãe, olha, a minha mãe, eu não sei se faz um ano, acho que vai fazer um ano, durante toda essa questão da pandemia, a minha mãe sofreu uma amputação de pé. Pensa numa mulher que não parava em casa. E eu ter que administrar meu trabalho e a minha mãe que sofreu uma amputação. Não é fácil. Até diabetes? Tem. Ela já tinha perdido um dedinho. E aí perdeu metade do pé dela. E eu ter que administrar meu trabalho, ela, meu filho, que não queria ir no hospital porque ele não suportava ver a avó do jeito que estava. E eu ter que administrar na minha cabeça que como é que vai ser com a minha mãe agora. Eu vou ter que arrumar uma prótese, como é que, sabe? E ter o equilíbrio para cuidar das pessoas que me procuram. E eu falo, é o apego a Deus. Sim. Sabe? Aí minha mãe conseguiu sair do hospital. Por isso que eu falo, tenho uma família muito boa. Minha família é maravilhosa. Porque trabalhando em 2 empregos, tendo que administrar tudo isso, e aí eu tenho uma sobrinha, tenho um irmão também que era da área da saúde, a gente se revezava, eles se revezavam porque eles sabiam que eu não ia conseguir ficar fazendo o horário de visita da minha mãe, porque eu tinha que trabalhar. E aí eu falei, a família também nesse momento é tudo de bom. Sim. Sabe? A minha família me ajudou muito. E aí eu consegui, minha mãe saiu do hospital. Teve um dia que a minha mãe não chorava, sabe, Eliana? Ela não chorava. Aí eu fui conversar com ela, falei, mãe, tá tudo bem? Tá. Eu falei, mãe, não tá tudo bem. Quer chorar? Chora. Aí ela desabou, mas ela chorava que nem criança. Falei, mãe, esse é um momento seu. Eu sei o quanto é traumático, porque imagine na cabeça dela, sem a metade de um pé, como é que ela ia se virar? Uma pessoa, Cris, que sempre trabalhou, e quando você via, estava batendo perna no centro da cidade, no centro do bairro lá, não parava em casa, fazia as coisas dela, comia o que ela queria, a hora que ela queria, fazia do jeito que ela queria, e ela se vê numa situação que aí ela depende até das pessoas para dar banho nela. E aí ela chorou, eu falei, mãe, a gente vai resolver, eu vou pôr um pé na senhora, vou comprar um pé para a senhora. Você quer o meu pé? Mas a gente vai resolver esse problema. E tudo isso administrando e trabalhando. E assim, em momento algum,
dentro de toda essa situação particular que eu passei, no meu trabalho eu tive que faltar, ou eu brigava com as colegas de serviço, ou eu não fazia o que tinha que fazer, em momento algum, porque é o que eu falo, eu consigo separar. E aí todo mundo me pergunta, como é que você consegue? Gente, eu não sei, mas eu consigo. É equilíbrio? É equilíbrio. Eu fui forjada para ser assim, você fala para elas. Né? Me colocaram um chipzinho. Você não é sagitariana, não, né? Não, eu sou peixe. Mas eu consigo fazer isso, entendeu? Então, assim, de uma situação muito ruim, eu consigo fazer com que as coisas, com que isso não respingue nas pessoas que não tem nada a ver com o meu problema. Porque eu poderia chegar no meu serviço, dar patada em todo mundo, porque eu tô com um problema em casa, mesmo na época que eu perdi meu marido, sabe? Eu podia chegar nas pessoas, quando eu não tô bem, eu fico no meu cantinho e choro, mas assim, respingar nas pessoas, eu não faço isso. E nesse momento de pandemia, foi que eu expliquei para as pessoas, eu tenho o meu equilíbrio. Tá errado? Tá certo? Eu não sei. Mas assim, eu não deixo que as minhas coisas pessoais de família respingue no meu profissional, nem o profissional respingue nas questões familiares. Entendeu? E aí, com isso tudo, eu consegui colocar o pé na minha mãe. E aí, o que eu achei legal nisso? Ela chorava muito. O tempo todo chorando, mesmo em casa. E eu falava, mãe, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei, eu tô fazendo, a senhora não consegue ver, eu não sei o que vem. Aí o que eu fiz, Cris? Eu falei, eu vou arrumar uma psicóloga. Por quê? O que eu entendi? De repente, a minha mãe estava com uma necessidade emocional que eu, como filha, não conseguia atingir. E aí eu precisava de um profissional capacitado. Quem é? O psicólogo. A minha psicóloga que faz live com ela foi o que melhorou a vida dela. Sim. Sabe? Então, eu falo, mãe, e hoje ela não conversa alguns assuntos comigo, mas ela conversa com a psicóloga, mas comigo, aparentemente, ela tá bem. Entendeu? Porque teve uma hora que eu falei, eu não tô dando conta de ajudar a necessidade dela, mas diante de tudo isso, nada respingava no meu trabalho profissional, no meu trabalho. Porque o que eu falo, é o ponto de equilíbrio. Como eu consigo isso? Não sei se é porque eu gosto muito do que eu faço. Qual o nome dela? Denise. Eu gosto muito do que eu faço, então eu consigo separar as coisas, porque se você começa a respingar, você começa a criar um conflito dentro do trabalho, né? E eu preciso trabalhar, né? Com toda a visibilidade, essa coisa toda, não deu para parar de trabalhar, sabe, Cris? Os boletos continuam gritando, não chega nenhum boleto lá em casa falando, você é a primeira vacinada, não precisa me pagar. Não, então você tem que ter esse ponto de equilíbrio, tá? Tanto para lidar com a questão profissional, como com questões familiares também. E eu repito, da onde eu tiro, acho que é Deus que me ajuda muito, Cris. Porque, olha, passar por essa pandemia, esses 2 anos que a gente está passando, e graças a Deus, passei lisa. Sem problema de saúde, não precisei me afastar por problema de saúde ou coisa parecida. Então eu acho que eu sou muito agraciada por Deus. Então por isso que eu tenho que todo dia, quando eu levanto e quando eu saio para trabalhar, é Ele que eu tenho que agradecer, sabe? E eu acho que assim, nada aconteceu na minha vida por acaso. Se eu fui lá, tomei a vacina, teve a repercussão que teve, tá tendo até hoje porque eu tô aqui, né? Isso é reflexo do que aconteceu dia 17 às 15h10. Sim. Só tô aqui porque eu tomei a vacina. Porque se eu não tivesse, ou se a gente não tivesse pandemia, a gente não ia se reconhecer. Então eu acho que na vida da gente, eu sempre falo, as coisas acontecem porque o cara lá de cima, ele permite. Então se ele me permitiu chegar aqui com segurança, falar pro seu público, tudo que eu tô falando, porque tem um dedo de Deus. Sim. Isso não tem outra explicação. Não cai uma folha. Não cai uma folha dessa... Sabe, as pessoas que estão me escutando, o pouquinho que eu falei, elas vão refletir. Eu acho que aquela mulher falou para tomar vacina, então eu acho que eu vou hoje lá tomar vacina, né? Começar a refletir em alguns aspectos. Se ela tomou, a primeira que se vacinou tá viva. Vocês vão morrer por quê, gente? Não é, Cris? Eu acho que isso é essencial. Com certeza. Nada acontece na vida da gente se não tem um propósito. Sim. Hoje mesmo eu falei pra minha colega, eu nem sei por que eu tô aqui. Aí ela falou, lógico que você sabe.
Se isso tudo é plano de Deus. Não tem outra explicação. É isso aí. Sempre na frente. Gente, nos guiando. Ó, antes de acabar o podcast, eu preciso falar. Então, dona Denise, qual pra mim, gente, que eu vou falar? Gratidão, dona Denise. Feliz Dia das Mulheres pra senhora. Obrigado por ter gerado esse ser maravilhoso que é a Mônica. E para trazer ela para fazer grandes coisas nesse mundo, que é isso que a gente está precisando, tá bom? Gratidão. Também quero agradecer a todos, Mônica, sua mãe, a sua amiga, que pelo jeito é amigaça, a você, amiga, para nossa troca de energia. A nossa troca de energia aí nesse podcast. A Deus, eu sou espírita, a todos os orixás, a todas as iabás que são mães, que são mulheres, que nos engrandece, que nos traz essa força, que nos traz essa beleza, que nos traz esse carinho de mãe, né? Que mãe é tudo. O princípio veio da mãe, né? Da mulher. Então, um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e para todos os homens também que têm namorada, que tem esposa, que tem filha e principalmente que tem mãe. Se não tem, já teve. A todos vocês, gratidão. Gratidão, Cris. Quer deixar sua mensagem, Mônica? Minha mensagem é um abraço a todas as mulheres empoderadas, as mulheres lindas, as mulheres batalhadoras, todas as mulheres. Tá? Amanhã, dia 8, vai pro espelho, penteie o cabelo, passe seu batom e fale pro espelho. Eu sou linda demais, eu sou vitoriosa e eu desejo tudo de melhor para todas as mulheres desse país. Finalmente. Pronto. Acabou? Acabou?